Voltamos e vamos continuar falando aqui da UERJ, continuar falando da prova da UERJ 2021, relacionando, obviamente, com a prova que a gente vai fazer agora, 2022, né? A gente tem que estar vestibular 2022. A UERJ, ela tem essa nomenclatura para frente, né? A prova de 2000, enfim, agora não funcionou mais porque a prova de 2022 vai ocorrer em 2022, mas deixa pra lá. Enfim, vamos lá. O vestibular da UERJ, ele dá o nome ao ano de ingresso e não ao ano em que ele é realizado, né? Em tese seria assim, mas vamos lá. Vou começar com vocês hoje, agora nessa aula, eu vou falar com vocês sobre os livros, porque o que acontece? A UERJ, ela cobra livros na sua prova. Ela tem uma referência, ela tem uma ideia com o livro. E os livros, eles normalmente dão uma noção da temática que será cobrada. Não é que vá só trabalhar aquela temática. Por exemplo, nesse exame de vestibular do ano passado, ele colocou o Triste Fim do Policarpo Quaresma, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Esse foi o livro escolhido. E aí, quando você fala do Triste Fim, você fala de um ufanismo nacionalista. Você está falando de uma nação acima de todos, o Brasil acima de tudo. Isso era o que o Policarpo Quaresma defendia. Uma nação sem influências nenhuma, sem influência nenhuma europeia. Isso nos mostra um detalhe muito interessante. A cultura indígena no Brasil, ela tende a não ser valorizada ou não ser reconhecida. Embora a gente tenha muitos nomes indígenas, nós temos muitas ruas, né? Muitos locais. Aqui em Marechal Hermes tem uma rua chamada Piracaia, nome indígena. A Piracaia cruza a rua Acapu, outro nome indígena. E aí você tem a rua Igaratá, você tem a rua Curuípe, você tem, enfim, percebe a influência? A influência indígena está aí o todo tempo. Eu estou falando nome de rua, mas a gente tem uma série de outras palavras, de outras influências, a própria rede, por exemplo, enfim. Há uma série de influências indígenas, né, na nossa cultura. Só que o livro, aí vem a grande sacada do Lima Barreto, quando ele coloca o Policarpo Quaresma defendendo, por exemplo, Tupi, ele está falando de uma cultura dos excluídos. O que o vestibular da UERJ colocou antes? Ele colocou uma cultura das minorias. Ele falou do negro, ele falou da escravidão. Percebeu? A linha temática do livro e das questões anteriores, ela foi a mesma, ela foi semelhante. Beleza? Então, aqui, o mesmo deverá ocorrer, ou algo semelhante, próximo, deverá ocorrer quando o Camões. Aí eu vou colocar aqui para vocês o edital, parte do edital. Vocês sabem que eu adoro, eu sou chegado no edital. Eu leio o edital das provas, eu acho legal ler o edital, porque aí a gente fica conhecendo, né? Então dá uma olhada só no edital que eu coloquei para vocês, ó. Aqui, lá no edital, que está no slide, aí... Então, aí olha, dá uma olhada aí no edital que está aí com vocês, ó. O exame realizado em um único dia será composto de uma prova objetiva contendo 60 questões, tá? Valendo 1,5 pontos, um ponto cada, né? E a redação que vale 10. Beleza, tranquilo, professor, beleza. Aí ele colocou, só que aqui eu quero chamar a atenção só para o item 5.4. Ele fala o seguinte: as indicações do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto para a prova de língua portuguesa e do romance 1904 de George Orwell para a redação do Enem ficam mantidas porque esse Enem, essa UERJ, esse vestibular ele foi adiado algumas vezes. Então, o que ele vai trabalhar na redação? 1904. O que ele vai trabalhar também na nossa prova, na prova objetiva, o Triste Fim de Policarpo Quaresma? Ele está dizendo pra gente. E aqui, na questão número 8, a partir da questão número 8, é o que ele fala. As questões 8, 9, 10 e 11, né? 8 a 11, referem-se ao romance Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. E a UERJ é metódica, às vezes ela é muito metódica. Parece até que é um botafoguense que faz a prova, é supersticiosa, sei lá. A UERJ, ela colocou duas questões com conceitos mais gerais sobre o livro e pegou 2 trechos específicos. Então, assim, eu não sei, porque o livro agora é um livro de sonetos, são poemas selecionados, né? Do Luís de Camões,
Eu não sei se ele vai pegar 4 sonetos diferentes, não me parece ser a cara da UERJ. Talvez eles façam 2 questões mais gerais e 2 questões mais voltadas para o soneto, da mesma forma como eles fizeram aqui. Eu acredito que será assim. Ou talvez eles peguem um soneto e aí façam 3 questões, ou peguem um soneto. Então, mas eu acredito que eles devam pegar apenas dois sonetos, 2 questões para cada, né? Ou 4 questões no total, que 8, 9, 10 e 11 são 4 questões, beleza? Então vamos lá. O romance em questão põe em questão a ideia do patriotismo, apresentando diferentes visões de seus personagens sobre a noção de pátria. Isso se observa no confronto entre a noção idealizada. Olha como ele já coloca que a noção é idealizada. Pô, professor, aqui eu tenho que ter a noção de quê? Aqui eu tenho que saber colocar, eu tenho que saber observar que essa pátria idealizada é uma pátria idealizada do Policarpo Quaresma. Certo? William, acho que eu vou ter que parar um pouquinho. Lá, agora foi. Não estava marcando. Peraí. Aí, deixa eu ver, tem como voltar. Aí eu volto falando daqui, aí depois tu edita? Vou daqui então, tá. Então, no vestibular da UERJ de 2021, foram indicados os livros Triste Fim de Policarpo Quaresma, que está aqui, e o Romance em 1904 de George Orwell, tá? Esses são os 2 livros que foram indicados. Agora aqui, percebeu a indicação lá do que ele colocou? Então as questões 8, 9, 10 e 11 são baseadas no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. A UERJ, ela coloca assim, ela traz pra gente algumas questões, evidentemente, relacionadas ao livro, ela vai trazer 4 questões. Acredito que a UERJ, é o que eu falei pra vocês, a UERJ é muito... Acho que quem faz a UERJ é botafoguense. Um deles deve ser botafoguense. Porque às vezes ela parece muito supersticiosa e tal. Então eles colocaram nesse exame 2 questões mais gerais e 2 questões que abordam trechos específicos do livro. Acredito que com o livro de sonetos, eles podem até pegar um soneto para cada questão, mas eu não acredito que seja isso que vai acontecer. Eu acredito que eles peguem 2 sonetos, né? E façam aí, ou faz bota o soneto, bota 2 questões, um soneto mais 2 questões, ou então eles botam 2 questões gerais, questão, soneto, soneto, questão, soneto, questão, entendeu? 2 questões mais gerais sobre a obra de Camões, os sonetos, como eles fizeram aqui, aí botam um soneto e uma questão, um soneto e uma questão, ou então botam um soneto e 2 questões, um soneto e 2 questões. Acredito que eles façam alguma coisa nesse sentido. Invariavelmente são as 4 questões que eles vão colocar aí. E aqui ele começa com uma questão, a primeira questão sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, é uma questão que você nem precisava ter lido o livro afinco, tá? Lógico, o professor, se eu ler o livro, vai ajudar muito, cara. Se você ler o livro, você vai ficar mais confiante, você vai sentir melhor fazendo a prova e você vai saber que você tem um conhecimento daquilo que está sendo falado. Vai falar do nome de um personagem, você não vai falar, pô, cara, eu só conheço o Policarpo Quaresma, porque tá, entendeu? Ele vai falar assim, o Floriano Peixoto faz parte do livro, né? Que ele coloca o Floriano Peixoto como personagem. Aí ele fala assim, pô, mas eu não sabia. Não, se você lê o livro, você sabia. Então, se você tem um conhecimento um pouco maior, então é legal que você leia o livro, é importante que você leia o livro. Nós temos aí um tempinho para até a prova da UERJ, dá uma lida nos 2 livros, os 2 livros são tranquilos de ler, os 2 livros são muito tranquilos de ler, isso é fato, é muito light de você ler, tá? Então, vamos lá. O romance põe em questão a ideia do patriotismo, apresentando diferentes visões sobre a noção de pátria. Aquilo que eu falei para vocês, o Policarpo Quaresma é um nacionalista ufanista, então ele tem uma visão idealizada, olha só, um confronto entre a visão idealizada de Policarpo Quaresma e aquela manifestada pelas elites militares e políticas, militar e política do país. Então há um contraponto, né? Há um contraponto. Enquanto Policarpo Quaresma viu o Brasil como uma potência, uma nação que podia se desenvolver assustadoramente, que poderia crescer de fato, se tornar uma nação mais livre, justa, solidária, cumprir de repente alguns objetivos propostos na Constituição, a elite ela tem uma visão um pouco diferente. E aí, se a gente relacionar com o atual, você pensa o seguinte, a elite política brasileira, ela é, em via de regra, né, ela acaba sendo mais, através dos escândalos de corrupção que a gente tem
conhecimento, você vê que ela é mais oportunista do que, de fato, visionária. Ela nunca vai ser subversiva, porque as elites, ó, a apropriação da noção de pátria por essas elites se caracteriza como, olha como ele coloca uma oposição, eu falei para vocês, né? O pré-comando da UERJ, o pré-comando da UERJ, ele é essencial na resolução das questões. Se ele está falando que o Policarpo Quaresma tem uma visão idealizada, e eu estou falando que há um confronto entre essa visão idealizada, o extremo oposto da visão idealizada não vai ser visionária. A visionária vai caminhar da mesma linha, certo? Então as elites, elas têm uma visão que é oposta à visão visionária. Ela não vai ser subversiva, elite não é subversiva. Ela não vai ser progressista, ela não vira o progresso, porque a ideia da idealização ela não é oposta ao progresso, ela vai ser única e exclusivamente oportunista. Então, ou você idealiza, no caso, a oposição mais simples é essa, a elite aqui sendo oportunista, tá? Questão 9. Marechal Floriano Peixoto, segundo o presidente do Brasil, é também personagem de Triste Fim de Policarpo Quaresma. O conceito que melhor sustenta a construção desse personagem ficcional baseado numa figura histórica é o da... Opa, peraí, professor. Então ele pegou uma figura real, histórica, e colocou como um personagem do seu livro. Sim, foi exatamente isso e que o Lima Barreto fez no Triste Fim. E qual é o nome que se dá? Beleza. Catarse não pode ser. Catarse é a ideia da quebra, não pode ser. A polissemia seriam muitos sentidos. E aí eu acredito que o aluno talvez ficasse em dúvida entre generalização e verossimilhança. Vou explicar o que é cada um. Generalização é quando eu coloco um como todos, não é? Então, se eu estou nomeando, estou dizendo que o nome é Marechal Floriano Peixoto, o processo de generalização ele fica um pouco mais distante daí. Ele não fica... A generalização eu não individualizo. Deu para entender? A generalização, ela não pode individualizar o indivíduo. Fala assim, é jogador de futebol. Ah, a gente correu muito aí e, graças a Deus, conseguimos conquistar os 3 pontos para dar alegria para essa torcida maravilhosa. Isso é a fala do jogador de futebol. Nós conseguimos um resultado positivo, nós vamos em busca do resultado positivo, respeitando o adversário. Percebe que eu não tenho um nome para esse jogador? Isso é uma generalização, até preconceituosa, peço até desculpas se alguém se sentiu ofendido. Mas é um exemplo de generalização, tudo bem? O humor trabalha com generalizações. Aqui, nesse caso, eu peguei alguma coisa da realidade e coloquei dentro do meu romance. A isso nós damos o nome de verossimilhança, ou seja, a aproximação da realidade, da verdade com o conto o romance, a narrativa ficcional. O Lima Barreto faz isso em outros romances, lógico, ele tem o escrivão Isaías Caminha, que é um dos outros grandes romances, mas ele tem um livro que eu gosto muito chamado Os Brusundangas, né? Os Brusundangas é uma metáfora do que seria o Brasil, do que é o Brasil. E é um livro interessantíssimo, Os Brusundangas, justamente porque traz pra gente essa noção de um Brasil que é ainda voltado para a elite, é um Brasil, a mesma noção, Brusundangas é um indivíduo que está em um local e ele manda cartas de uma nação distante. Só que essas cartas dessa nação distante, ela vai mostrando qual é a realidade. Fala da diplomacia do anel, por exemplo, em que você tem 3 profissões que são valorizadas. Ou você é advogado, você é médico, ou você é engenheiro, né? Que isso ainda se mantém um pouco, né? Então, assim, você tem essas noções que são noções brasileiras e que o Brusundangas acaba colocando, né? A questão 9 fala, então, sobre essa relação no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aí nós temos um trecho, né? Percebeu o que eles fizeram? Eles pegaram 2 questões mais gerais do livro, ó, questão 8 e questão 9 são questões mais gerais, e depois eles pegaram um trecho específico do livro. E ele quer que você perceba alguma coisa desse trecho que você está lendo. Então vamos lá. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público,
certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, olha só como é que o Policarpo Quaresma ele tinha uma visão de que o Brasil precisava se desfazer de todas as amarras coloniais, inclusive da língua portuguesa, né? E aí ele continua. Certo também de que, por esse fato, o falar ou escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vê na humilhante, né, contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo, além que, dentro do nosso país, os autores e escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical. Vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando o direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Então, o que o Policarpo Quaresma está querendo dizer aí? É um texto, né, em que ele se coloca como um indivíduo brasileiro e ele está pedindo, olha, tem muito problema a língua portuguesa, cara, a galera discorda, a língua não é nossa, não é uma língua brasileira, é uma língua portuguesa, é de Portugal. A gente não entende, a gente não fala bem, a gente erra, nem os gramáticos se entendem. Vamos mudar a língua, vamos falar tupi? O Policarpo Quaresma ele aprende tupi-guarani e ele quer que se torne, o tupi-guarani se torne a língua oficial nos documentos brasileiros, né? O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos que militam em favor de sua ideia, pede venia para lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo, é a sua criação mais viva e original, e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência sua emancipação idiomática. Ele pedindo, ele falando, olha, vamos agora pedir, vamos montar uma nação não só independente politicamente, mas independente também no idioma. Vamos falar tupi. Essa é a ideia dele. Aí você está falando assim, poxa, tupi, por que a gente não fala tupi? Essa pergunta é a que vai nos direcionar à resposta da questão 10. O teor de solicitação de Policarpo Quaresma expressa uma ironia ao deixar uma implícita uma crítica histórica. Olha o que ele está fazendo. Ele está dizendo para a gente que nós não valorizamos aquilo que aqui estava. Nós não valorizamos aquilo que é de fato nacional, que é aquilo que é de fato brasileiro. E o que é nacional e brasileiro é o que já estava aqui, ou melhor, não há nada mais nacional e brasileiro do que os indivíduos que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Essa é a ideia. Ele quer voltar a um passado, a uma origem da formação brasileira anterior à colonização portuguesa. Essa volta que ele sugere, que ele propõe, nos induz ou nos leva a acreditar que nós não valorizamos a nossa herança indígena. Ela é calada. O fato da gente pensar essa ideia do Policarpo Quaresma como absurda mostra que a cultura indígena ela nunca teve um papel central aqui na nossa sociedade. Foram dominados, eles não dominaram. Deu para entender? Essa é a crítica velada, ou a crítica que está aí por trás. Ele não está falando da censura da elite econômica, ele não fala de censura, é um texto para que se modifique, então não é censura. A burocracia da republicana nascente, ele não fala de burocracia, não há qualquer menção à burocracia aqui. O silenciamento da herança indígena, tudo bem. O purismo do pensamento cientificista ele não está defendendo, está tendo uma crítica. O pensamento dele é lógico e racional até, eu diria. Mas olha só, a questão da herança indígena é o que você deixa de abordar, perdão, é o que ele está criticando. Quer dizer, nós não consideramos os indígenas, nós não valorizamos a cultura indígena como deveríamos. E aí você tem um outro trecho aqui, ó. Saiu e andou. Olhou o céu, os ares, as árvores de Santa Teresa. E se lembrou que por essas terras já tinham errado tribos selvagens, das quais um dos chefes se orgulhava por ter no sangue o sangue de 10.000 inimigos. Fora 4 séculos.
Olhou de novo o céu, os ares, as árvores de Santa Teresa, as casas, as igrejas, viu os bondes passarem, uma locomotiva apitou, um carro puxado por uma linda parelha. Lembrando que aqui carro não é necessariamente carro, tá? Atravessou-lhe na frente, quando já a entrar no campo. Tinha havido grandes e inúmeras modificações. Que fora aquele parque? Talvez um charco. Tinha havido grandes modificações nos aspectos, na fisionomia da terra, talvez no clima. Esperemos mais, pensou ela. E seguiu serenamente ao encontro de Ricardo, o coração dos outros. Então, olha só. O coração dos outros também fazendo referência, mas deixa pra lá. Com base, pra gente não desviar muito do tempo, com base no fragmento, o final do romance, apesar de triste, anuncia o próprio, como anuncia o próprio título, Triste Fim, né? Triste Fim, o fim é triste. Contém uma mensagem de otimismo, expressa nos pensamentos da personagem Olga, afilhada de Policarpo. O otimismo se justifica na expectativa de... O que ela observa no final? Ela vê a ideia do que se transformou, mas tem uma outra coisa que vai mostrando para ela e que vai deixando ela mais tranquila, que ela fala, ora, esperemos mais, vamos ver o que o futuro vai nos reservar. E é justamente isso aqui, ó. Os bondes, a locomotiva, um carro, a mudança, né? As inúmeras modificações. Tá vendo? Essas modificações, elas compõem o próprio avanço civilizatório, tá? É isso que indica. Essa passagem indica o avanço civilizatório. Beleza? Bom, eu vou entrar agora no nosso segundo momento da aula. Lógico, professor, você está falando aí do Triste Fim de Policarpo Quaresma, resolvi as questões, mostrei para vocês como é que a UERJ trabalha, né, essas questões, e eu vou trazer agora para vocês sonetos do Camões, porque na prova de vocês nós não teremos Policarpo Quaresma, né? Pode até ter uma referência ou outra, mas em tese nós falaremos de Camões. E a primeira coisa que a gente tem que saber dos sonetos de Camões é que eles são sonetos. Oh, tá, professor, mas o que é um soneto? Soneto é a estrutura clássica mais utilizada, mais desgastada que a gente tem na história da literatura. Ó, você tem uma ideia, classicismo fez soneto, que aí, na verdade, eles criaram a medida nova é o soneto, classicismo. Aí vem barroco, faz soneto. Arcadismo, faz soneto. Aí depois vem o romantismo. O romantismo tem os caras que fazem soneto, embora tenha uma quebra, tá? Aí tem uma quebra, mas tem um cara que faz soneto. Aí depois vem, se eu for falar de poesia, depois a gente tem o realismo, né? Mas o realismo é mais prosa. Aí você vai ter o simbolismo. O simbolismo tem a questão dos sons, em que há sonetos também, mas a questão de sonoridade é maior. Mas você volta com o parnasianismo escreve o quê? Soneto. Você fala do pré-modernismo, fala de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos tem um livro chamado Eu, um livro escrito com sonetos. Você fala do Vinícius de Moraes, poeta modernista. O que ele faz? Soneto. Então, soneto é uma forma, uma construção poética que está aí pelo menos há 6 séculos na moda. Então, olha só, como é que se constrói um soneto? A primeira estrofe, conjunto de versos até pular uma linha, né? Tem 4 versos. A segunda estrofe também conta com 4 versos. Terceira estrofe com 3 versos. E a última estrofe também com 3 versos. Só que não basta ter só essa ordem. Além disso, você vai ter uma estrutura de rimas, tá? Professor, essa estrutura ela pode variar? Pode variar, mas ela se mantém regular no poema. Eu quero dizer, você pode ter até uma rima interpolada com ABBA, mas aí depois você vai ter a mesma estrutura, a mesma rima interpolada, vai mudar, mas BAAB. Vou mostrar para vocês, ó. Tanto. Camões tem que ler assim, tá? Camões tem que ler. Deixa eu respirar. Para ler Camões tem que ser assim. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa, justamente, choro e rio.
o mundo todo a barco e nada perto. Aqui você tem a rima. Incerto, você coloca a letra A porque termina em incerto. Incerto rima com aperto. A também. Aqui, frio e rio. ABBA. É isso que eu digo, ABBA. Beleza? E esse ABBA vai se manter aqui, ó. A, B, B, A. Tudo bem? Essa é a estrutura de rimas que eu estava mencionando aqui. E aí continua. É tudo quanto sinto um desconcerto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio. Agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos, e é jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito, que só porque vos vi, minha senhora. Oh, que bonitinho. Ele tá maluco de amor. Mas ele não se declara diretamente, isso é importante. Olha só. Depois que você tem essa estrutura de rimas nas estrofes com 4 versos, você vai ter uma outra estrutura nas estrofes com 3. Olha só. Se você olhar aqui, ó, a estrutura mais clássica é CDC, DCD. Ó, C, D, C, tá? E não, perdão. Aqui não é CDC. Aqui é CDE. E aí ele mantém C, D, E. No caso, esse com esse, esse com esse com esse. A gente chama que está intercalada, rima intercalada. Mas assim, a estrutura mais clássica também é CDC, C, aí D, depois C de novo. Aí D, C, D. Também é muito utilizado. Não importa, é soneto do mesmo jeito. O que eu tenho que entender? Há uma estrutura de rimas pré-determinada, pré-estabelecida. Ou seja, quando eu falo de sonetos de Camões, o que é mais importante do que o próprio sentido, o que é mais importante não, mas o que é tão importante quanto o que o poema está dizendo é a forma. A forma, ela é rígida, fixa. Você está lendo um livro de sonetos. Todos os poemas eles têm exatamente a mesma forma. E aí eu falo da forma fixa do próprio Camões. Camões é um poeta extremamente racional. Aí você fala assim, pô, professor, mas ele é racional falando que... Olha o que ele fala. Estando em terra, chego ao céu voando. Só porque ele viu a amada. Ele está na terra, ele viu a amada, oh meu Deus, está voando. Depois o que ele fala? Numa hora, acho 1000 anos. Ou seja, uma hora sem a amada são 1000 anos. O nome disso é hipérbole, é exagero. E aí ele faz o oposto, com um jogo de palavras sensacional. E é jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Lindo, né? Em 1000 anos, ele não acha uma hora porque não tem esse convívio com a amada. É bonito. Aí você fala, racional? Sim, racional. Ele é extremamente racional ao descrever o desconcerto da sua vivência amorosa. Ele não perde a sua noção. Você tem dúvida de que Camões é um poeta racional? Ele escreveu um livro chamado Os Lusíadas, que é um livro todo em oitavas, com decassílabos, uma coisa que eu não falei. Isso não vai ser cobrado de vocês, mas se você fizer a escansão, ou seja, contar as sílabas métricas, você vai ver que aqui tem 10 sílabas métricas, todos os versos. Ele fez isso com Os Lusíadas, que ele narrou a viagem de Vasco da Gama. O hino do Vasco tem até, ó, tens o nome do heróico português, né? Vasco da Gama, sua fama assim se fez. O Vasco da Gama, do hino do Vasco, ele foi um navegador português, e o Camões, ele narrou a trajetória dele até as Índias. Ele foi o primeiro a ir até as Índias e voltar com as especiarias. Então ele descobriu o caminho para as Índias, o que foi muito importante economicamente para Portugal. E para você perceber como ele é racional, esse é um poema que tem mais de 8.000, se não me engano são 8.000 estrofes. 8.000 estrofes, é um poema épico. E exatamente
no meio do livro, é a metade da viagem. É exatamente o verso do meio é onde ele cruza, ele termina, ele passa da metade da viagem. Isso é ser muito racional. O cara, ele pensou em tudo. Camões, isso eu quero que vocês entendam. Ele vai falar de amor e vai ser muito legal porque Camões é um ótimo, é um poeta muito bom, mas ele é muito racional. Olha a forma fixa que ele monta aqui. E as questões às vezes abordam isso. Olha só. Passei direto. Desculpa, gente. Já só saiu com a resposta. Então o texto corresponde à primeira e última estrofe do Canto Comoniano. Quero que você pegue a primeira e a última estrofe aqui. Depreende-se da sua leitura, né? Que o poeta, ao manifestar a Sua Senhora o seu estado de espírito, faz indiretamente uma declaração de amor. Observe que ele não diz que a ama. Ele não falou que a ama. Ele falou da sua situação de desconcerto. Você você pressupõe que ele a ame. Tá? Outro soneto para a gente poder fechar. Olha só. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Olha aqui de novo, ó, ABBA, tá? Ó, A, B, B, A. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. De novo, A, B, B, A. Aqui, o tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. Ó, o tempo cobre o chão, é porque aqui a gente não tem as estações tão definidas assim. Mas o tempo vai florescer, o campo vai esverdear na primavera, aqui eu tenho C, que já foi coberto de neve fria no inverno, D, e em mim converte em choro o doce canto. Olha a mudança. Então a mudança da natureza também é uma mudança do poeta. Aqui canto C, ó. Esse aqui vai ser CD, CD, CD. E afora este mudar-se cada dia, D, outra mudança se fez de maior espanto, né? Aqui você tem C de novo. Que não se muda já, como suía. Aqui vem do verbo soer, que significa como se costumava, como era de costume, tá? Então já não se muda mais como de costume. É D também. E aqui é aquele finalzinho que eu falei para você, esse aqui é CDC, DCD. Então olha como ele vai falando das mudanças. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Camões é um poeta excepcional. E você vê que é uma leitura fluida, uma leitura gostosa de se fazer, né? Aí tem uma questão. O poema envolve quais tópicos temáticos? Esse tipo de questão ele não cai mais, tá? Eu coloquei aqui, é uma questão antiga, mas eu coloquei porque eu acho ela interessante, porque ela fala de alguns pontos. Essa questão aqui envolvia até matemática. Tem gente que errava a conta e errava a questão. Você tem que somar aqui e ver as certas você soma. As erradas você não soma. Aí no final vai dar um número qualquer aqui. Vamos lá. A instabilidade do ser humano, nunca satisfeito com as condições de existência e com a inevitabilidade da morte. Então é justamente essa. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Olha como o ser humano não é. Então a 1 está certo. Então já vai dar um número ímpar. A mutabilidade como um processo absoluto que regula todas as coisas existentes afetando o homem e o mundo. Não. A mutabilidade aqui ele não coloca um processo absoluto. Ué, por que, professor? Olha aqui, ó. Outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como se costumava. Nesses dois últimos versos ele relativiza a própria mudança. Então a 2 não pode ser. Então só tem 1. A capacidade de o ser humano guardar na memória apenas as lembranças dos tempos felizes de sua existência. Não, claro que não. Ele fala ali, ó. Ele fala aqui, ó. E do mal ficam as mágoas na lembrança. Então não está falando de tempos felizes. Não. Você percebe que Camões, você consegue ler, você vai lendo as questões, vai lendo no poema que você vai achar a resposta. Lê com calma, com tranquilidade que você consegue. As surpresas da vida que a vida oferece a quem não está suficientemente preparado para o enfrentamento. Aqui está certo.
Então já fui para 9, né? 9, o curso de uma existência é atingido por constantes processos de transformação, sim. 9 mais 16 vai para 25. A identidade entre os projetos individuais e a felicidade, não é uma questão de projetos individuais e tal. O tempo como fator de mudança inevitáveis no curso da existência humana, tal como ocorre nas transformações cíclicas da natureza. O tempo como fator inevitável no curso da... Não necessariamente da existência. Ele está falando não necessariamente da existência. Então aqui não. A soma total dá 25, né? Estão certas aqui 1 mais 8, 9, mais 16, 25. Beleza? E aí, para a gente fechar, aí tem aqui, leia o soneto de Camões, né? Ó, como se me alonga de ano em ano a peregrinação cansada minha. Como se encurta e como ao fim caminha este meu breve e vão discurso humano. Ele vai morrer. É isso que ele está falando. Ele está morrendo, está ficando velho, está ficando triste, porque está morrendo. Vai se gastando a idade e cresce o dano. Olha só como é que vai se gastando a idade, vai ficando mais velho, ele vai perdendo a idade, como se a idade fosse algo que ele tivesse, que ele fosse perdendo. Tô perdendo a minha idade e tal. E aí vai crescendo o quê? O dano, ou seja, as dores, a negatividade, ai caraca, as minhas costas, eu querendo jogar bola, ficar com dor na perna. Perde-se um remédio que ainda tinha, se por experiência se adivinha, qualquer grande esperança é um grande engano. Ou se por experiência se adivinha, qualquer grande esperança é grande engano. Um cara desiludido, né? Corro após este bem que não se alcança. No meio do caminho me falece, 1000 vezes caio e perco a confiança. Quando ele foge, eu tardo. E na tardança, se os olhos ergo, a ver ainda perece. Da vista se me perde e da esperança. Então aqui é uma questão, essa aqui foi a questão da Unicamp, a questão antiga, tá? Então ele fala na primeira estrofe, é uma contraposição expressa pelos verbos alongar e encurtar, tá? A qual cada um deles está associado? A qual está associado o cansaço da vida e qual está associado à proximidade da morte. Ó, quando eu falo de alongar, ele está falando da questão do cansaço. Como se alongasse, olha o que ele fala. Ó. Como se me alonga de ano em ano a peregrinação cansada minha. Olha o cansaço. E como se encurta como ao fim. Olha como vai encurtando, tá vendo? O caminho dele até o meu... caminha este meu breve e vão discurso humano. Quer dizer, a peregrinação, quer dizer, o cansaço está associado ao verbo alongar, está alongando o cansaço, ele está ficando mais cansado. E quando eu falo de encurtar, está encurtando o caminho, está chegando à morte aqui. Então, o cansaço da vida está associado ao verbo alongar e a proximidade da morte está associada ao verbo encurtar. Beleza? B. Por que não se pode afirmar que existe também a contraposição no interior do primeiro verso da segunda estrofe? Porque se pode afirmar, né? Por que a gente afirma que também há uma contraposição no interior do primeiro verso? Então, quando você fala do verbo gastar, tá vendo aquilo que eu falei para vocês? Como se ele gastasse a idade, como se a idade fosse algo que ele fosse dando. E como se ao gastar a idade, cedendo, fosse crescendo, da mesma forma que o cansaço, tá vendo? Fosse crescendo a ideia da maldição, da ideia do dano, né? Cresce o dano, cresce algo, o mal, cresce a desgraça nele. Tá vendo? É a mesma noção, de aumentar o cansaço e encurtar a vida. Aqui era o gastar a idade, no sentido de encurtar a vida, e aumentar, crescer o dano, no sentido de alongar o cansaço. É essa contraposição que a gente pode fazer, tá? E a letra C, a que se refere o pronome ele, da última estrofe. O pronome ele se refere ao bem que está escrito na estrofe anterior. Se você voltar aqui, ó, corro após este bem que não se alcança. No meio do caminho me desfalece, 1000 vezes cai e perco a confiança. Quando ele foge, ele quem? Quando o bem foge, eu tardo.
e na tardança, beleza? É esse o bem que ele está mencionando aqui. Gente, olha só, eu vou ficando por aqui, tá? Essas duas aulas aqui da UERJ, o que eu fiz com vocês? Eu fiz as questões, todas as questões de linguagens, as questões interdisciplinares lá da UERJ de 2016, eu resolvi aqui com vocês lá na primeira aula. Aqui nessa segunda aula, eu trouxe as questões que falavam do triste fim de Policarpo Quaresma, relacionando aqui, eu trouxe também depois no finzinho, alguns sonetos de Camões, para a gente poder ler, falar sobre o livro. Então eu resolvi as questões e trouxe os sonetos de Camões, porque é o livro que será cobrado na nossa prova. Então dá uma lida lá em Camões, dá uma lida nos sonetos, busca para poder estudar um pouco, para poder conhecer, para vir mais preparado, para a prova, tá bom? Na aula de produção, nas aulas de produção, eu vou falar com vocês sobre o livro voltado para a produção, relacionando com 1984. Na nossa próxima aula, eu vou resolver algumas questões aqui do nosso livro Vestibular por Assunto, o UERJ. Então, daqui que eu vou tirar algumas questões e vou falar um pouquinho mais também do nosso livro de sonetos do Camões, falar um pouquinho de soneto com vocês, para que a gente não fique completamente perdido, tá? Gente, um grande abraço a todos vocês, muito boa sorte na prova da UERJ e tchau, tchau.